Bom dia, estamos no ar com o Senado Agora. Debater mudanças nas principais diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa é um dos objetivos da audiência pública desta quinta-feira na Comissão de Relações Exteriores. O convidado é o ministro da Defesa, Aldo Rebelo. O nosso regimento do Senado prevê que, pelo menos uma vez por ano, o ministro da Defesa compareça perante a nossa comissão, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele virá, é a primeira vez que ele vem, no ano passado veio o ministro Jacques Wagner. Eu penso que no centro das discussões estará a reformulação da Estratégia Nacional de Defesa, que é uma lei que foi promulgada há 10 anos atrás e que baliza toda a nossa política de defesa. E daqui a pouco começa a reunião da Comissão de Agricultura. Vai ser uma audiência pública e conta com a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. Nós esperamos que o ministro faça um relatório do que vem fazendo no Ministério, de uma área muito importante que envolve a agricultura familiar. Também a questão relacionada à reforma agrária, os assentamentos, que a gente recebe sempre informações da falta de atenção e assistência, seja nas questões relacionadas à saúde, à moradia, à habitação, e não há uma orientação produtiva de qualidade para a sustentabilidade dos assentamentos. Confira agora a agenda de outras reuniões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Direitos Humanos discute em audiência pública proposta de alteração do Código de Trânsito, que torna crime hediondo o acidente com vítimas fatais provocado por motorista alcoolizado ou sob efeito de drogas. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deve ouvir nesta manhã o senador Delcídio do Amaral, que enfrenta uma representação por falta de decoro. Até 2030, o diabetes será a 7ª maior causa de morte em todo o planeta. A previsão é a da Organização Mundial da Saúde. Hoje, mais de 420 milhões de pessoas convivem com a doença. O número é 4 vezes maior do que em 1980. Isso explica por que a OMS escolheu o diabetes como o tema do Dia Mundial da Saúde de 2016, celebrado hoje, 7 de abril. No Senado, um projeto pode isentar os diabéticos do imposto de renda. Larissa descobriu há 6 meses que tem diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas não produz insulina suficiente. É aquele tipo que costuma surgir na infância ou na adolescência e que precisa da aplicação diária de insulina. Passado o susto, ela mudou os hábitos e hoje vive bem. Bate aquele desespero. Mas ainda assim tem algumas pessoas que me atenderam, que deram um apoio e me falaram: Larissa, pode ficar tranquila que você vai conseguir e é muito simples cuidar, não é tão difícil. Foi bem difícil mudar tudo, comer muita salada, muita fruta e pouca massa, que eu gostava bastante. Mas agora você está acostumada? Sim, acostumei. Cada vez mais comum, o diabetes tipo 2, situação em que o corpo não consegue usar de forma eficaz a insulina produzida, também requer atenção. Esse tipo é mais comum em pessoas acima de 60 anos e tem relação com os hábitos de vida. Segundo Maria Aparecida Barbosa, que há 13 anos lida com pacientes diabéticos no SUS, a doença já atinge 15% a 20% da população brasileira dessa faixa etária. À medida que a população vai envelhecendo, a gente vai ter mais casos de diabetes, porque a população está envelhecendo, mas também, hoje, infelizmente, o diabetes que acometia o indivíduo com 40, 50 anos, ele começa a chegar mais cedo nas populações mais jovens que têm excesso de peso e estilo de vida não saudável. No Senado, uma proposta pode isentar os diabéticos do imposto de renda. A ideia é aliviar o bolso de quem convive com a doença. No momento que ele precisa de um medicamento ou um tratamento que não está disponível no SUS, esse tratamento geralmente é muito caro. Então, todos esses custos adicionais que ele tem com a doença, se ele puder abater de alguma forma, seria vantajoso.
Para Larissa, o maior alívio é poder viver sem ser vítima de preconceito. E também as pessoas pararem com um certo preconceito que tem. Eu mesma já deixei de ser convidada para festa por causa dessa doença. Então, eu sei como é ruim isso. Aí tem que explicar tudo. Não tem problema, eu posso comer um pouquinho. Porque não vai ser todo dia. Então eu posso pular cerca de vez em quando. O plenário aprovou por unanimidade novas regras para a gestão dos fundos públicos de aposentadoria complementar, os fundos de pensão. O projeto cria uma quarentena de cargos públicos e políticos para diretores e conselheiros. Uma das principais medidas da proposta é que os executivos dos fundos de pensão patrocinados por empresas estatais não poderão ter ocupado cargo político nos 2 anos anteriores à nomeação. O argumento principal de um dos relatores, senador Aécio Neves, é a tentativa de reduzir a influência política. Para impedir que os interesses do governo de plantão se sobreponham aos interesses dos filiados a esse fundo de pensão, obviamente daqueles que o mantêm com as suas contribuições. O senador Paulo Bauer foi autor de um dos projetos que originaram o novo texto. Todos nós queremos apenas uma coisa, que a política partidária não esteja mais presente na gestão dos fundos de pensão, que os dirigentes de fundo de pensão sejam efetivamente capazes de gerir o dinheiro alheio. E terceiro, que existam cláusulas de responsabilidade e também de punição para atos irregulares. O texto diz que os integrantes de diretorias executivas deverão ser escolhidos por processo seletivo público, assim como os conselheiros independentes dos conselhos deliberativo e fiscal. A proposta também não admite que o conselheiro tenha tido cargo comissionado no governo controlador do fundo nos últimos 24 meses. Além disso, será obrigatória ao conselheiro a quarentena de 12 meses para o exercício de atividade político-partidária a partir da data de desvinculação. Alguns parlamentares eram contra esse ponto. Os dirigentes sindicais são os principais líderes dos trabalhadores, são os principais interessados em defender os interesses dos trabalhadores. Então, são, via de regra, os quadros mais bem preparados que os trabalhadores têm. É preciso que os dirigentes sindicais estejam liberados dessa quarentena. Pretendemos levar e discutir isso na Câmara. A sessão plenária do Senado foi antecipada, será realizada logo mais às 10 horas. Durante o dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.